Nós temos o Apoia-se, que é uma maneira de ajudar. Se você não quiser e não puder contribuir, você pode compartilhar essa mensagem com os seus contatos e dar o seu like, né? Curtir aqui, para que o YouTube considere esse vídeo relevante e recomende ele para outras pessoas. E uma maneira de nos ajudar também é tornando-se membro do canal. Tem uma opção aí para você tornar-se membro e com uma contribuição bem baixinha você tem acesso a um conteúdo exclusivo e cria um vínculo com esse ministério. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós tentamos preencher o nosso vazio com outras coisas. Lembra do filho pródigo que saiu da presença do pai? Que saiu da casa do pai? O que ele fez? Ele tentou preencher a sua vida, preencher os seus dias, se satisfazer com outras coisas que o mundo lhe oferecia. E a Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha de forma irresponsável, de forma dissoluta, porque ele estava fora da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós queremos preencher a nossa vida, a nossa rotina com outras coisas. E muitas vezes com coisas que não edificam, sabe? A presença de Deus é tão importante que Davi orou em Salmo 51 para que Deus não se retirasse da presença dele. Olha que interessante. No momento em que Davi foi repreendido pelo profeta Natan, eu já citei isso aqui em várias pregações minhas, eu aprendo muito com essa passagem. Naquele momento em que Davi estava sendo repreendido, Davi não pediu a Deus que lhe poupasse das consequências do seu pecado. Davi não pediu a Deus que o Senhor mantivesse ele no trono, né? Não tira o meu cargo, Senhor. Davi não pediu a Deus que o povo o aceitasse. Não tire de mim a tua presença, irmãos, porque Davi entendia o quão importante era a presença de Deus. Davi, ele viu quando a presença de Deus, quando o Espírito de Deus foi retirado da vida de Saul. E como foi trágico o fim de Saul, porque Deus se afastou dele. Meu Deus, não tire de nós a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com a nossa família toda atrapalhada, mas nós precisamos da tua presença. E existe uma condição que é necessária para se obter a presença de Deus na nossa vida. Em 2 Crônicas, capítulo 15, essa condição ela é mencionada. No capítulo anterior, no capítulo 14 de 2 Crônicas, o rei Asa, ele havia conduzido o exército de Judá a uma grande vitória. Só que Asa, ele testificou, ele disse que foi a presença de Deus que havia dispersado o inimigo. E quando Asa e seus exércitos voltavam, triunfantes para Jerusalém, um profeta chamado Azarias encontrou eles nos portões da cidade e disse a ele uma mensagem da parte de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, olha o que ele disse. Ouvi-me, Asa, o profeta dizendo, ouvi-me, rei Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus está com você enquanto vocês estão com ele. É muito comum, eu lembro, quando eu era católico, na missa tinha aquele momento assim, né? A missa tem aquela liturgia, né? E falava assim, o Senhor esteja convosco. E aí o pessoal repetia, Ele está no meio de nós, né? Ou Ele está no meio de vós. Só que aqui está dizendo o seguinte, olha, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele.
Foi a palavra de Azarias para o rei Asa. Se vocês o buscarem, ele se deixará encontrar. O original hebraico aqui para achar, para encontrar, é matzah, que significa a sua presença, ou a presença de Deus, surgirá para capacitar e para abençoar. Se nós o buscarmos, ele vai surgir para nos capacitar e para nos abençoar. Porém, se o deixarmos, ele também nos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram os seus olhos ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, Deus se deixou encontrar. Então aqui está o segredo de se conseguir manter a presença de Deus na nossa vida. Buscar a Ele de todo o coração. Voltar-se inteiramente para Ele. E aí Ele vai enviar a presença dEle até nós. Amém? Glória a Deus. A presença que Moisés tanto queria, irmãos. A presença que Moisés tanto ansiava. Em Êxodo 33. A presença que Moisés buscava. Que estivesse ao lado dele. Hoje está dentro de nós. Basta que nós o convidemos para entrar. Aleluia. Tem gente que pensa assim, Deus está na igreja. Deus está lá na igreja. Eu tenho que ir lá na igreja porque Deus está lá. Não. Deus não habita na igreja. Tem pessoas que ainda falam assim, quando vão orar, né? Eu já vi isso muito, quando vão orar para abrir o culto. Eu também já devo ter orado assim, não me lembro. Mas fala assim, quando vai abrir o culto, né? Deus, eu sei que o Senhor foi o primeiro a chegar aqui nesse lugar. Parece que Deus é aquele irmão chato que chega primeiro no culto para ver se os outros vão atrasar. Quando a igreja está vazia, Deus não está lá. Que isso, pastor? Que isso? Que heresia? Não, irmãos. Deus habita no nosso coração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A igreja não é o lugar sagrado. O lugar preferido de Deus é aqui dentro do seu coração, dentro do meu coração. Abre a sua Bíblia aí, ó. Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que está dizendo. Atos capítulo 17, verso 24. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que completa esse raciocínio. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Vocês, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. A presença que Moisés tanto queria, hoje está dentro de nós. Aleluia. Aquela mesma nuvem da presença de Deus, aquela que se manifestava lá no Antigo Testamento, aquela nuvem, ela paira hoje sobre o lugar secreto da oração. Deus aguarda todos os dias para te envolver com a paz dele, com a presença dele. A presença do Senhor nos guia, nos capacita, nos traz paz. E ela vai nos dar orientação em relação a tudo o que nós estivermos enfrentando. Na nossa família, na nossa vida espiritual, nas nossas finanças, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Amém? Busque a presença de Deus. Quem sabe você, ao longo dos meses que se passaram aí, se afastou da presença de Deus. Hoje é tempo de você abrir novamente o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso da sua presença na minha vida. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco, se a sua presença não for comigo. Amém?